Boa noite. Você que está chegando agora para esse estudo bíblico que nós vamos fazer aqui sobre os atributos de Deus. Provavelmente eu não vou conseguir fechar isso no tempo a que se propõe esse trabalho. Então, provavelmente eu farei em duas passadas, essa terça e a próxima terça. Você que nos visita ou está tendo primeira vez um contato com a gente pelo YouTube ou pelas mídias sociais, você é bem-vindo, participe conosco, entra lá no www.igrejadeinterlagos.com.br e você vai ver os nossos horários, os nossos cultos e vai poder participar também se você quiser, tá bom? Então vamos falar sobre os atributos de Deus, mas antes eu quero fazer uma breve oração. Fecha seus olhos. Senhor Jesus, nós te agradecemos por esse momento tão gostoso onde nos reunimos para conhecer-te cada vez mais. Esteja conosco, abre a nossa boca com a tua palavra e que tu abençoes os ouvidos daqueles que ouvem. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, o que vem a ser atributo? Essa é a primeira pergunta que a gente se faz, né? O que é um atributo? No nosso caso aqui, para a gente poder falar sobre atributos, é importante a gente fazer uma definição de atributo aqui, que é o seguinte: atributo, no caso dos atributos de Deus, é tudo aquilo que indica os aspectos do caráter de Deus. Tá? Então, se a gente quer conhecer a Deus, nós precisamos conhecer o caráter de Deus. Ou pelo menos aquilo que indica o que é o caráter de Deus. Vou dar um exemplo, você vai conhecer uma pessoa que você quer namorar, por exemplo. A minha filha quer namorar com uma pessoa, com o Renan, por exemplo. Então, ela começa a namorar para conhecer o caráter da pessoa, para ver se ela é uma pessoa em que ela pode ter um bom relacionamento, é uma pessoa confiável, uma pessoa que tem bons princípios, e assim vai. Então, aquilo que indica, por exemplo, o caráter de uma pessoa, nós vamos chamar de atributo. Né? Vou dar um exemplo. Poxa, o sujeito que ela está namorando é uma pessoa honesta, é uma pessoa sincera. Ou seja, eu estou tentando expressar o que define o caráter daquela pessoa ao qual ela está interessada. E é isso que nós vamos ver agora sobre o caráter de Deus. Quando Deus diz, eu sou santo, então isso indica para nós que a santidade é um atributo do caráter de Deus. Né? E daqui a pouco a gente vai entender o que é ser santo. É uma qualidade que pode ser atribuída a Deus. Então, Deus é santo. Um detalhe importante que a gente deve considerar é que nós não temos a capacidade de conhecer a Deus na sua plenitude. Por quê? Porque Deus é infinito. Deus ele é tão grande que a nossa capacidade de entendimento não absorve. Percebe? A gente não consegue entender completamente. Porém, a Bíblia nos dá algumas dicas, ou pelo menos a Bíblia ela fala a respeito do caráter de Deus de uma maneira que nós, humanos, podemos entender. Né? Então, Deus é um ser infinito, mas o que a Escritura nos mostra nos dá uma ideia de como esse Deus é, como ele age, o que ele pensa e assim por diante.
muita coisa do que nós conhecemos de Deus veio através da revelação que o Senhor Jesus nos deu a respeito de Deus. E eu estou falando aqui de Deus Pai, né? Aquele ao qual Jesus, quando conversa com os discípulos lá em João capítulo 14, e Felipe fala assim, mostra-nos o Pai. E Jesus fala assim, poxa, eu estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Felipe? Ou seja, nós podemos conhecer a Deus de uma maneira que completa o nosso coração, completa a nossa ansiedade em conhecê-lo, porque Jesus fez essa revelação para nós. Então, nessa frase que Jesus disse para Felipe, estou há tanto tempo convosco, ele está querendo dizer assim, olha, quem me conhece, quem conhece a mim, eu tenho o mesmo caráter de Deus Pai. Quem me conhece, vou dar um exemplo para vocês. Quem conhece o meu filho Daniel, ao conhecer o meu filho Daniel, pelo que eu ensinei a ele, pela maneira como nós o formamos, eu e a Rosana, vocês vão, só pelo fato de conhecer o Daniel, vocês vão ter uma ideia de como é a família dele, como é o pai, como é a mãe. Percebe? Eu estou fazendo aqui, evidentemente, uma comparação muito simplista, muito pequena, muito rasa, né? Mas Jesus é a plenitude do conhecimento de Deus. Ou seja, você quer conhecer a Deus? Conheça a Cristo. Conhecendo a Cristo, você conhece os atributos do Pai. Porque Ele e o Pai são um. É isso que a Bíblia nos diz, né? Bom, nesse estudo aqui que eu vou fazer com vocês, eu vou apresentar, eu fiz uma classificação aqui de 3 tipos de atributos em relação a Deus. Provavelmente eu não vou conseguir esgotar todo o assunto aqui, porque são muitos textos bíblicos, né? E eu quero passar alguns textos para a gente poder entender bem quem é Deus. Então, seria bom se você tivesse aí um lápis, uma caneta e pudesse fazer anotações. Quem quiser depois eu posso passar as minhas anotações para vocês também, via WhatsApp. É só me pedir que eu passo, eu envio aí. Então eu separei em 3 tipos de atributos. Primeiro, são os atributos em relação a si mesmo, ou seja, o que é Deus em relação a ele mesmo. Tá? Então são os atributos em relação a si mesmo. Depois eu dividi também em atributos ativos, ou seja, o que Deus é em relação ao universo. Nós chamamos aqui de atributos ativos, tá bom? Daqui a pouco eu vou falar sobre eles. E o último são os atributos morais, ou seja, o que Deus é para nós, para a gente. Percebe? Então, são 3 classes de atributos que a gente vai estudar aqui. Provavelmente, o último, que é o atributo moral, eu não vou conseguir fazer isso hoje, vai ter que ficar para a semana que vem, porque são muitas coisas para estudar. Tá bom? Então, atributos em relação a si mesmo, atributos ativos e atributos morais. Então, vamos aos atributos em relação a si mesmos. A si mesmo. Bom, a espiritualidade de Deus. A gente sabe que Deus é espírito, tá ok? Isso está lá em João 4:24. Eu vou abrir aqui para mostrar para você. Vou compartilhar a tela aqui. João 4, verso 24. Está aqui, ó. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito
e em verdade. Ok? Bom, então tá muito fácil de entender isso, né? Deus é espírito e ele é um espírito que tem personalidade. Ele pensa, ele fala, ele sente. E por causa disso, nós temos comunhão com ele. Justamente por causa dessa condição de Deus. Nós não teríamos condições de ter comunhão se Deus fosse uma pessoa ausente, uma pessoa distante ou um ser material. Então essa é a questão de que Deus é espírito. E Deus tem um detalhe, não tem limitações. Ou seja, como ele não tem um corpo físico, Deus não é uma pessoa física, então ele não está preso ao tempo e ao espaço. E também, pelo fato dele não ser uma pessoa de carne e osso, ele não sofre com as paixões que nós sofremos, as paixões da carne. Né? Ele é diferente da condição humana. Assim é Deus. Né? Muito bem, a existência de Deus, ela não é sombria e nem irreal, embora ele seja espírito, percebe? Então Deus não é sombrio, muito pelo contrário, ele não é irreal, ele é verdadeiro. E nós sabemos isso porque Jesus veio revelá-lo, percebe? Então Deus é espírito, ele é uma pessoa, ele tem personalidade, ele fala, ele pensa e mais, Jesus veio revelar. Está lá em João capítulo 1, verso 18. E mais ainda, apesar dele ser espírito, ele tem forma. Percebe? E qual é a forma de Deus? É exatamente o formato de Jesus Cristo. Lembra que agora há pouco nós falamos que Deus, Jesus e o Pai são um, né? Então ele tem forma. Vamos ver isso aí? João capítulo 5, verso 37. Eu vou aqui compartilhar novamente. João 5. Eu falei 37, né? João 5, 37. Não, está aqui. Deixa eu aumentar. Espera só um segundinho. Quem está no celular vai ter dificuldade para entender, né? Pronto. Verso 37, está aqui. E o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem viste o seu parecer. Filipenses 2:6. Vamos ver lá em Filipenses 2, verso 6. Está aqui, ó. Que, sendo em forma de Deus, ou seja, Deus tem a forma, não teve por usurpação ser igual a Deus. Quem é esse? Esse aqui é Jesus, né? Ó. Se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, entre as paixões, completar o meu gosto, tal. Nada façais, não atente cada um para que tal, não sei o quê. De sorte que haja o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, está aí o formato de Deus, essa é a forma de Deus. Deus nunca foi visto, a Bíblia fala, nunca foi visto, e Jesus o revelou, né? Jesus o revelou, por isso que ele tem a forma, Deus tem a forma de Cristo, né? Muito bem. Deus é uma pessoa real e Deus é uma pessoa de natureza infinita. Como ele nunca foi visto, porém, ele é real e é perceptível. Por quê? Porque Jesus disse para Felipe, Felipe, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido?
Então veja só que coisa interessante, né, da espiritualidade de Deus. Né? Deus é espírito, Deus não sofre com as paixões porque ele não tem a carne, mas ele tem um formato. Qual é o formato? O formato de Cristo. Né? Muito bem. Segundo, a infinitude de Deus. Lembre-se que nós estamos falando dos atributos em relação a si mesmo. Deus, ele é infinito. Ou seja, ele não está limitado às condições naturais, como espaço e tempo. Né? Deus está em todo lugar e o céu é o lugar da sua glória. Olha que interessante. E outra, Deus não está preso ao tempo, ele é eterno. E sendo o tempo uma dimensão do mundo físico, ele não está preso a esta dimensão do mundo físico, ao tempo. Vamos ver isso lá em Hebreus 13, verso 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Tá vendo aqui? Tá aí, ó. Jesus Cristo, que é a forma de Deus, ultrapassa todos os limites temporais. Ok? Tudo bem? Alguém tem alguma pergunta? Se quiser aproveitar aí, pode fazer também, não tem problema nenhum, tá? Vamos voltar aqui. Ou se quiser fazer perguntas e anotar, e depois a gente responde aquilo que for possível. Tá? Terceiro, vamos falar sobre a unidade. Deus é único. Tá? O Deus que nós amamos, Deus que nós buscamos, o Deus que tem a forma de Cristo, o Deus que expressou a sua personalidade na personalidade de Cristo. Esse Deus é único, não tem outro. Não existe outro Deus. Porém, a gente pode dizer que essa unidade ou unicidade de Deus, ela tem dois formatos. Ela pode ser absoluta e pode ser composta. Ela é absoluta como Deus Pai. Deus Pai é absoluto. Ele é o Deus. Ele é a base. Ele é aquilo que nos criou, não fisicamente. Estou falando espiritualmente. Aquele que deu herança para nós. Esse Deus, a gente pode dizer que essa unidade de Deus é absoluta. Mas existe uma composta. Qual é? É a Trindade. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E os três são um. Lembrando que Trindade é um conceito que fisicamente não tem explicação. Não dá para explicar. Fisicamente é impossível explicar. Por isso que a gente chama mistério da Trindade. É um mistério. Lembre-se que no começo eu falei, olha, é difícil nós entendermos a plenitude. Deus em todos os seus aspectos. A mente humana não consegue fazer esse escrutínio. Não dá para fazer. Percebe? Não dá para observar todos os detalhes de Deus. Por quê? Porque ele é infinito, ele é muito grande, ele tem coisas que são difíceis para nossa mente entender. Uma delas é essa, é a Trindade. A Trindade é, vamos dizer assim, uma unidade, né, composta de Deus, que é composta do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ah, mas como é que você explica isso? E todos eles é uma coisa só. Percebe? Não dá, não tem explicação física para isso. Por isso se chama mistério da Trindade. Né? Quem sabe um dia, quando nós formos para a glória, nós venhamos a entender isso de uma maneira mais completa. Né? Agora, que Deus é único, ele é.
né? Tá lá em 1 Timóteo 1,17. Vamos abrir lá? 1 Timóteo 1,17. Eu mostro para vocês. Espera só um minutinho. Aqui. Vamos lá. 1 Timóteo 1,17. Tá lá, aqui, ó. Ora, ao Rei dos séculos, imortal e invisível, ao único Deus sábio, seja honra e glória para todo o sempre. Amém. Então tá aí. Essa é a unidade de Deus, né? Então ele tá dando aqui até algumas dicas para a gente. Olha, ele é imortal, a imortalidade é um atributo. Ele é invisível, a gente nunca vê. Ele é sábio, tá certo? Ele é glorioso, ele tem glória, né? E ele é eterno, sempre. Sempre. Olha só como um versículo nos dá um monte de informações, né? Então, vou repassar aqui para vocês. Atributos em relação a si mesmo. Temos a espiritualidade, a infinitude e a unidade. Tá? Se você puder, anota aí. Não esquece. Ok? Anota aí que isso é importante. Então, Deus, ele é espiritual, ele é infinito e ele é único. Ok? Muito bem, vamos para aqui agora os que eu chamei de atributos ativos. Muita gente pensa que Deus só tem 3 atributos: onipresença, onipotência e onisciência. Mas não, é mais do que isso. E Deus é muito mais do que isso, né? Os atributos ativos, vamos começar aqui pela onipotência. Lembre-se que atributo ativo é aquilo que Deus é em relação ao universo. Tá ok? Nós falamos de atributos em relação a si mesmo. E agora nós vamos falar de atributos de Deus em relação ao universo. Tá? A onipotência é um atributo ativo de Deus, né? Por quê? Deus, ele tem todo o poder, né? Deus, ele pode fazer qualquer coisa que esteja em harmonia com a sua natureza. Percebe? Então, se está em harmonia com o que ele é, com os seus princípios, então ele pode fazer o que ele quiser. Ele se limita, por causa dos princípios, em fazer aquilo que ele condena. Dá certo? Eu vou dar uma ideia para vocês do que é liberdade. Muita gente pensa, né, que a liberdade é o poder de escolha. Não é assim que todos pensam? Então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho o poder de escolha para fumar. Vou dar um exemplo para vocês. Eu posso fumar. Tá certo? E eu também tenho, eu também posso escolher não fumar. Percebe? Então eu posso escolher 2 coisas, ou fumar ou não fumar. Se eu escolher fumar, eu perco a opção de escolha de não fumar. Percebe? Porque o dia que eu estiver viciado em cigarro, eu não consigo escolher não fumar. Então muita gente pensa que o fumante é uma pessoa livre. Aliás, era o que se vendia no passado, né? No passado, nas propagandas antigas, fazia-se essa referência. Olha, as pessoas livres são as pessoas que fumam e tal. Aí tinha aquelas propagandas do Hollywood, que aparecia o cara dirigindo aqueles jipes, aqueles bugs na areia, e andando de asa delta, e surfando. Hollywood, né? Cigarro que te dá a liberdade. Dá liberdade uma ova. Porque o dia que você começar a fumar, você perde a capacidade de optar por não fumar. Porque você fica preso ao vício.
Ora, aquele que é preso ao vício não pode escolher o não vício. Agora, o que não está viciado pode escolher se viciar. Né? Eu posso escolher. Eu não fumo, por exemplo. Eu não fumo, mas eu posso escolher fumar se eu quiser. Eu tenho essa liberdade. E eu também tenho a liberdade de não fumar. Deu para entender o que é liberdade? E Deus é assim. Deus, ele tem uma natureza própria, ele tem princípios próprios, ele tem valores próprios. Então, Deus pode fazer qualquer coisa que não fira os seus princípios. Eu estou fazendo uma comparação bem rasa aqui. Eu não fumo por causa dos meus princípios. Percebe? Então, Deus pode fazer qualquer coisa? Pode, desde que esteja em harmonia com a sua natureza. Percebe? E Deus, ele é onipotente também porque ele tem controle sobre todas as coisas. Ele tem controle sobre tudo o que existe ou tudo o que possa vir a existir. Tá certo? Então, Deus é onipotente. Vamos ver lá, Mateus 19, 26. Mateus 19, 26. Jesus, olhando para eles, disse-lhes: aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Deus pode fazer qualquer coisa, desde que não fira os seus princípios e esteja em harmonia. Todavia, a vida toda é sustentada por Deus. Então, Deus é quem nos sustenta. Vamos abrir lá em Hebreus 1:3. Hebreus 1, verso 3. O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Está aqui, ó. Havendo feito isso mesmo, a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Então, esse é o nosso Deus. Ele tem todo o poder. Atos 17, 25 e 28. Vamos lá. Atos 17, 25. Nem tampouco é servido por mão de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos vida e a respiração e todas as coisas. 28. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Então tá aí a onipotência de Deus, tá bom? Gente, a gente precisa tomar um certo cuidado com pensamentos pueris, tá? Deus é uma pessoa que é difícil compreender, né? Eu vou interromper aqui, peraí. É difícil compreendermos Deus em sua plenitude, né? Mas nós temos que evitar pensamentos pueris. Uma vez, uma pessoa chegou para mim e falou assim, imagina uma pedra extremamente pesada que Deus não consiga levantar. Isso é um pensamento infantil, completamente infantil. Isso não existe, isso é um contrassenso. Então, queridos, Deus é uma pessoa e essa pessoa a qual nós amamos e servimos e estamos à disposição, né? E que foi revelada por Cristo e que está presente nas nossas vidas e que
é soberano sobre todas as coisas, ele tem o poder sobre todas as coisas. Percebe? Desde que não fira aos seus princípios, tá bom? Vamos falar sobre a onipresença de Deus. Tá? Onipresença de Deus. Deus não se pode limitar ao espaço. Então, Deus não está limitado a esse universo, ao espaço físico. Como eu já disse, né? O tetradimensional, que a gente chama. Na física, a gente diz que o espaço ele é tetradimensional, tem 4 dimensões. Altura, largura, profundidade e tempo. Por isso que nós chamamos de espaço-tempo, uma coisa só. Então, Deus não está preso ao espaço-tempo. Portanto, se ele está acima do espaço-tempo, ele não pode se limitar ao espaço natural, onde nós estamos. Vamos ver lá, Atos 7:48. Vou colocar aqui. Atos. Compartilhar. 7:48. Está aqui. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Está aí. Deus não pode habitar. Vamos ver Efésios 1:23. Olha lá, mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Acho que eu anotei errado, hein? Efésios 1:23. 1:23. Eu acho que eu anotei errado, irmãos. Onipresença de Deus. Eu anotei errado. Tudo bem, não vou conseguir encontrar agora. Pode falar. Pode falar, Eliette. Você está em Filipenses. E é isso mesmo, tá vendo? Você está em Filipenses e você falou Efésios. Também. É que você falou só para ver se a gente vai prestando atenção. Efésios 1:23, tá lá. Que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Agora sim, agora faz sentido, né? Então tá aí, onipresença de Deus, né? Deus é onipresente. Tá? Ele está acima de tudo e acima de todos, né? E eu anotei aqui 3, 6, acho que 9 coisas em que Deus está acima de tudo e de todos, né? Então, se você está anotando, né, então presta bem atenção. Deixa eu interromper aqui e vamos voltar aqui. Deus está acima de tudo e de todos, né? Então, vamos lá, vamos enumerar esse acima de tudo e todos. Deus está acima de tudo e todos em glória. Todos adoram a Deus. Todos deveriam adorar a Deus, né? Lá em Efésios ele fala, né, que todo joelho se dobrará, né, e toda língua confessará. Ou seja, essa é então a onipresença de Deus. Ele está acima de todos, né? Ele está acima da ordem natural, ou seja, ele está acima efetivamente da ordem natural. Todas as coisas foram criadas, tá certo? Aí eu estou falando espiritualmente, né? Por Deus, pelo Pai, ok? Então ele está acima da ordem natural. E outra, Deus, ele é providencial. Deus, ele é providencial, ou seja,
Deus atende às nossas dificuldades. Ele atende à dificuldade humana. Veja Cristo. Cristo não morreu pelos nossos pecados. Então houve um atendimento de Deus. Ele foi providencial. E mais, Deus também está atento. Deus está sempre de olhos abertos, de ouvidos abertos para ouvir aqueles que o buscam. Vou dar um exemplo aqui, Mateus 18. Vamos lá, de novo, Mateus. Mateus 18, 19 e 20. Também vos digo que, se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai, que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Deus, ele é providencial. Ele está lá de ouvidos abertos, ouvindo aquilo que nós estamos pedindo. Atos 17, verso 27. Vamos ver o que diz lá em Atos 17, verso 27. É 27? É. 27. Para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Ele está lá. Olha o 28, né? O 28 ele fala assim: porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, né? Pois somos também sua geração. A gente já leu, né? E Deus, mais uma coisa interessante aqui sobre essa onipresença de Deus. Deus, ele está acima, inclusive judicialmente. Ninguém pode fugir das leis de Deus. Ninguém. Ninguém pode fugir à lei de Deus. Tanto é que no dia do julgamento, tá certo? Seremos julgados e teremos, nós os cristãos, teremos um advogado. E esse advogado se chama Jesus Cristo, né? Então, seremos julgados. Deus, ele é onipresente, judicialmente. E ele também, ele está acima corporalmente, que é o que está escrito lá em Colossenses 2,9. Vamos lá para Colossenses 2,9. Olha que interessante. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Nele quem? Em Cristo Jesus. Toda a plenitude de Deus está dentro do corpo de Cristo, dentro do Senhor Jesus. E também ele está acima de tudo e todos de maneira mística. Não vou interromper aqui e vou dar só uma pausa aqui, porque essa palavra mística ela nos remete a coisas, né, obscuras, aquelas coisas de misticismos, né? Não, essa palavra místico, vamos dizer assim, é a influência espiritual que existe sobre a matéria física. Então, por exemplo, eu tenho uma ascendência mística, no sentido de que Deus, que é espírito, me controla, está acima de mim. Eu aceito espiritualmente o poder de Deus. Então, a gente poderia usar aí a palavra místico, nesse sentido, tá, queridos? Não místico naquele sentido que a gente ouve lá, né, de misticismo e de obscurantismo e tal. Não.
né? Misticamente, de que maneira? Na igreja, né? Então vamos lá, Efésios 2, 12 a 22. Não vou ler tudo não, porque o texto é longo, mas é interessante. Vamos lá ver. Efésios 2, do 12 em diante. Fala assim, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, e na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ele as inimizades. E vindo, ele evangelizou a paz, a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque ele, ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito, e assim vai. Né? Estão entendendo aí o que é essa onipresença de Deus? Né? Deus está em todos os lugares neste sentido, né? Na sua igreja. E ele também está acima daqueles que o servem, né? Os seus obreiros. Né? Mateus 28, vamos lá. Mateus 28. Está aqui, ó. 19 e 20. Perdi o cursor aqui, peraí. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Então tá aí, ó. O Senhor Jesus, ele está conosco todos os dias. E eu estou convosco todos os dias, até o fim. Né? Essa é a onipresença de Deus. Ok? Vamos que eu já estou caminhando para o fim aqui. Onisciência. Deus é onisciente, pois conhece todas as coisas. Deus sabe. Deus sabe de tudo. Deus conhece tudo. Aqui eu vou citar aqui alguns versículos e não vou ler todos, porque senão não vai dar tempo da gente concluir. Deus é onisciente. Está lá em Atos 15, 8 e 18. Está em Romanos 8, 27 e 29. Em 1 Coríntios 3, 20. 2 Timóteo 2, 19. Em Hebreus 4, 13. Está em 1 Pedro 1, verso 2. E 1 João 3, verso 20. Vamos abrir aqui aleatoriamente. Vamos pegar o primeiro Atos aqui, só para a gente dar uma olhadinha. Atos 15, verso 8. Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhe o Espírito Santo, assim como também a nós. Né? Agora o 18, vamos lá. Conhecidas são a Deus desde o princípio do mundo todas as suas obras. Está aí. Romanos, vamos pegar 1 Pedro 1, verso 2. 1 Pedro 1, verso 2. Eleito segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito para obediência e aspersão do sangue de Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. 1 João 3,20. 1 João 3, verso 20. Sendo que, se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Tá certo?
E o último aqui é Deus sabe, né? Vamos lá, em Mateus 6:8, que todo mundo já conhece esse versículo, né? 6, verso 8. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vos lhe pedirdes. Antes de vós lhe pedirdes. Então Deus sabe. Essa é a onisciência de Deus. Né? Ok? Muito bem. Próximo atributo ativo de Deus é a sabedoria. Deus é sábio. Né? Vamos ver lá. Romanos 11, 33. 11, 33. Vamos pegar o 32. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência para com todos usar de misericórdia. A profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis são os seus caminhos. Deus é sábio. 1 Coríntios 1, 24. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Tá aí. A sabedoria de Deus é a junção da onisciência com a onipotência. Então, se você pegar a onisciência junto com a onipotência, você tem a sabedoria de Deus. E Deus faz tudo muito bem feito. Deus faz tudo muito bem feito. Marcos 7, 37. E, admirando-se sobremaneira, diziam: tudo faz bem, faz ouvir os surdos e falar os mudos. Está errado aqui, ó. Falar os mudos. E o último que nós vamos falar agora é sobre a soberania de Deus, desses atributos ativos que eu tinha falado para vocês. É a soberania de Deus. Deus é soberano, né? Deus tem o direito absoluto de governar tudo e todos. Tá ok? Deus tem o poder de governar tudo e todos. Mateus 20, vamos lá, Mateus 20, verso 15. Vamos lá. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou é mal ao teu olho porque eu sou bom? Não é isso que eu tinha notado, não. Está errado isso aqui. Não, esquece esse versículo aqui que está errado. Eu anotei errado, não me lembro agora. Pode ser... Bom, deixa para lá. Romanos 9, 21. Então vamos lá, Romanos 9, 21. Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? E direis, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência a vossa ira, preparando... Cadê que eu perdi? Preparados para a perdição. Tá aí. Então, meus irmãos queridos, esses são os 5 atributos ativos de Deus. E eu vou repetir aqui só para a gente poder fixar bem. O primeiro é a onipotência de Deus. O segundo é a onipresença. Né? Deus não fica limitado ao seu espaço, ao espaço físico, né? O terceiro é onisciência, ou seja, Deus conhece todas as coisas.
O quarto é sabedoria, ou seja, Deus tem sabedoria. E o último é a soberania. Deus tem o direito absoluto de governar tudo e todos. Tá ok? E aí, na semana que vem, olha, já deu quase 50 minutos que eu estou falando. Na semana que vem eu vou falar sobre os atributos morais de Deus, tá ok? Então, a gente encerra por aqui. Muito bem, se alguém quiser as minhas anotações, é só falar que eu mando para vocês. Agora, uma coisa importante quando nós conhecemos a Deus é saber que Deus tem um atributo moral, que é o atributo assim mais incrível, que é o amor, né? Deus, sobretudo, ama, né? Deus, acima de qualquer coisa, Deus ama. Deus é amor, né? E então nós precisamos nos lembrar desses detalhes, porque assim, quando você procura esse assunto dentro da exegese da teologia, você vai encontrar atributos que são referências a Jeová, que nós não estamos tratando aqui. Nós não vamos tratar dos atributos de Jeová. Isso aí a gente discute na quinta-feira com a Eliette, né? Agora, o nosso Deus, o Pai, aquele que Jesus veio nos revelar, os atributos de Cristo são os atributos de Deus. Nós precisamos lembrar disso aí, né? Então, não sei se vocês se lembram, depois que Jesus ressuscitou, ele apareceu para os discípulos. Foi uma aparição, né? E tem lá um versículo, se não me falha a memória, em João, ele fala assim para Tomé: Tomé, vê que eu não sou um fantasma ou um espírito. Vem aqui, põe a tua mão aqui. Acho que é João mesmo que está falando isso. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, que eu acho esse versículo tão interessante. É bem lá no finalzinho de João 18, 19, 20. A ressurreição. Aí depois Jesus aparece aos discípulos lá, né? E tem um detalhe que quando Jesus fala para Tomé, vimos o Senhor, tal. Eu não sei qual texto que fala, eu precisaria procurar aqui. Jesus fala assim para Tomé: Tomé, vê que eu não sou um fantasma, vê que eu não sou um espírito, eu estou aqui. E põe a mão aqui, põe o seu dedo aqui na minha mão e põe a tua mão aqui do meu lado e você vai perceber que sou eu mesmo, né? E aí Tomé se convenceu e falou: Senhor meu, Deus meu, e assim vai. Eu vou procurar o texto depois, eu mostro para vocês. Mas o que nós precisamos entender é que Jesus... Oi, pode falar. Não sei, deixa eu dar uma olhadinha aqui, Eliette. João 20, 28. Não é João 20, 28? Não é esse versículo, não. Eu não sei se é um versículo ou se é alguma tradução, né? Eu tenho que procurar depois. Tá certo? Deixa aí, depois eu procuro, senão eu vou tomar muito tempo aqui. Então, irmãos, nós precisamos entender que o nosso Pai, os atributos do nosso Pai são exatamente os atributos de Cristo. Ou seja, Jesus Cristo, a sua presença, a sua existência, ela foi todinha com o objetivo de revelar quem era Deus, a personalidade de Deus. Por isso que Jesus fala para Filipe: olha, eu e o Pai somos um. Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, percebe? Essa é a natureza de Deus. A gente só está fazendo aqui um estudo
porque a gente precisa conhecer a Bíblia e precisa conhecer para poder até responder para as pessoas, né? Por que nós cremos em Deus? Como é esse Deus? Quais são os atributos que esse Deus tem para que eu também creia nele? Então tá aí, tá bom? Então, até vou pedir, já que você está aí, Eliette, se você puder fazer uma oração de encerramento, só vou parar a gravação e você faz, tá? Só um minutinho que eu vou parar a gravação aqui.